Madalena envia um e-mail a Jerônimo com o documento solicitado, fingindo que todos os seus investimentos estão em queda e que ele está praticamente falido. Jerônimo sente que Renata é verdadeira ao afirmar que não se importa com o dinheiro e que viveria com ele no campo. Seu maior desejo é poder amar Renata sem dúvidas. Matias se sente muito mal pelo que aconteceu e Gonçalo menciona que Roberta também tem sua parcela de culpa. Matias garante que Roberta apenas tentou consolá-lo, mas ele acabou se aproveitando de sua boa vontade. Gonçalo questiona se Matias já pensou em como Renata reagirá ao descobrir o ocorrido e se ele vai contar que por frustração e raiva envolveu-se com a irmã dela. Roberta confronta Josefina, dizendo que ela exagerou ao lhe dar um tapa, mas Josefina justifica que precisava ser convincente. Roberta acredita que Josefina é maquiavélica, pois além de forçá-la a ficar com Matias, conseguiu fazer com que Gonçalo se irritasse com ela. Josefina garante que isso será passageiro e que Gonçalo esquecerá tudo ao saber que será avô. Embora Josefina comemore as conquistas até o momento, Roberta duvida que Matias se casará com ela apenas por causa da gravidez. Josefina assegura que cuidará de tudo. Roberta sugere que talvez seja melhor interromper a gestação, pois para se envolver com Matias precisou se desligar e pensar em outra pessoa. Josefina pergunta se ela pensou em Rafael, que a abandonou, ou em Jerônimo, que a trocou por Renata. Matias se sente um tolo e não sabe como explicar tudo a Renata. Diante de Gonçalo, Josefina finge estar abalada com os acontecimentos e mente ao dizer que Roberta sempre foi apaixonada por Matias desde que ele voltou do exterior, mas escondeu seus sentimentos ao perceber que ele estava interessado em Renata. Gonçalo lembra que Roberta afirmava estar apaixonada por Jerônimo, mas Josefina argumenta que ela inventou isso para proteger Matias e afastar Renata de Jerônimo. Josefina pede que Gonçalo faça Matias cumprir a promessa de manter distância de Roberta. Enquanto procura emprego em uma empresa, Renata é informada de que, caso seja contratada, ocupará um cargo inferior ao que ela exercia na Monterrubio, onde era vice-presidente. Roberta finge estar abalada e tenta se afastar de Matias, mas ele a segue. Roberta pergunta se ele vai dizer que se arrepende do que aconteceu, mas Matias ressalta que ela conhece seus sentimentos. Roberta destaca que ele ama Renata, assim como todos naquela casa, e que todos a enxergam como uma santa, enquanto ela mesma não vale nada. Matias nega essa visão e em seguida Roberta pergunta se ele já sabe que estão acusando-a de ser a mente por trás das fotos de Renata. Matias responde que isso não é o foco da conversa e Roberta afirma que para Gonçalo ela agora é a pior das mulheres. Matias insiste que Gonçalo a ama como uma filha. Roberta rebate, dizendo que o amor de Gonçalo por Renata é maior. Fingindo estar apaixonada e com lágrimas nos olhos, ela afirma que não se arrepende do que aconteceu, pois para ela foi maravilhoso, e sai chorando. Adriana comenta com Honório que Renata está em busca de emprego e pede que eles a ajudem a encontrar uma boa posição. Honório garante que não deixará sua sobrinha desamparada enquanto ela decide se voltará à empresa. Adriana se anima com a ideia de Renata trabalhar com eles novamente, quando tudo estiver mais tranquilo. Honório agradece o apoio que Adriana tem dado a Renata e ela, por sua vez, também o elogia. O médico acredita que o jogo duplo de Ágata está a afetando e aconselha a ser honesta com Adriana, resolvendo suas pendências para encontrar a paz. Ele menciona a carta que Ágata deixou para entregar a um desconhecido após sua partida. Ágata confessa que está apavorada com o reaparecimento desse homem, pois ele é o pai de Adriana. Honório avisa Adriana que pretende visitar Ágata, mas ela responde que sua mãe não está disposta a receber visitas. Honório comenta que talvez Ágata não tenha gostado de revê-lo, mas Adriana acredita que sua mãe quer que as pessoas se lembrem dela como era antes. Adriana sugere que Honório faça uma visita surpresa e converse a sós com Ágata. Constanza diz a Matias que o adora e, apesar do que aconteceu, não pode abandonar Renata, por isso insistiu para que ela se mude para sua casa. Matias acha positivo que Renata fique com Constanza e pergunta sobre o paradeiro dela. Alzira reúne várias mulheres para trabalharem na poda das videiras, incluindo Matilde. Augusto marca uma reunião com Gonçalo, acreditando que ele resolverá o problema das exportações e fornecerá o número do celular de Renata.
Ezequiel informa Augusto que a poda em Abonita avançou rapidamente graças às mulheres contratadas por Alzira. Augusto então pergunta se ele já cuidou de Carlos, ao que Ezequiel responde que será feito naquela noite. Roberta confronta Diego por tê-la denunciado para a família e exige que ele se retrate, prometendo-lhe o cargo de Renata assim que ela for a dona da empresa. Matias procura a Renata para pedir desculpas e reconhece que ela sempre foi honesta com ele. Renata fica aliviada por Matias não odiá-la e por compreendê-la. Matias reconhece que todos cometem erros, mas acredita que tudo pode ser resolvido. Apesar de não querer contato com Jerônimo, Matias não quer perder Renata. Ele acredita que Renata possa estar deslumbrada, mas assegura que ninguém a amará como ele. Matias insiste que Jerônimo voltará para o exterior e que o relacionamento entre eles terminará. Ele pede que Renata volte para a empresa e tente esquecer Jerônimo, dando-lhe uma nova chance. Renata esclarece que não sente amor por Matias e mesmo que seu relacionamento com Jerônimo não funcione, ela não pode reatar com ele. Matias pergunta se Renata ama Jerônimo e ela confirma, mas garante que nada foi intencional. Matias questiona sobre os encontros que ela teve com Jerônimo no bar. Renata admite que cometeu erros e que não quer machucá-lo novamente, pedindo que ele não alimente falsas esperanças em relação a ela. Renata deixa claro que ele jamais perderá sua amizade, mas Matias confessa que cometeu erros graves que podem fazer Renata mudar de opinião sobre ele, por isso pede desculpas. Renata responde que quem deve desculpas são ela e Jerônimo, mas Matias não quer mais saber de Jerônimo e sente que está em dívida com Renata, o que a deixa confusa. Gonçalo e Constanza fazem a entrega do cheque para Regina e posam juntos para uma foto. Josefina acredita firmemente que com a chegada de um neto, Gonçalo não se afastará mais dela, mas está certa de que Regina precisa sair de suas vidas. Por fim, Josefina decide revisar os papéis deixados por Soto sobre Jerônimo e descobre que ele é meio-irmão de Rafael. Antônio entrega ao detetive um retrato falado de Josi, solicitando que ele localize a filha de Regina. Regina conversa com Gonçalo sobre seus planos de ampliar o centro para atender mais mulheres e crianças, enquanto ele a enche de elogios. Constanza informa que já fez a reserva do restaurante e conseguiu convencer Inês a sair para almoçar com eles. Inês se sente incomodada por sair para almoçar, considerando a doença de seu filho, mas Isidro a tranquiliza, lembrando que a vida continua. Ele menciona que Andrezinho foi para a escola, dando uma lição a ambos. Isidro ressalta que o menino não deve carregar o peso das mudanças que causou em suas vidas, e Inês concorda com ele. Andrezinho fica feliz ao ver seus pais demonstrarem o amor que sentem um pelo outro. Agatha pede a Renata que nunca se afaste de Adriana, e Renata lhe dá sua palavra. Jerônimo chega para transportar as coisas de Renata para a casa de Constanza e é apresentado a Agatha. Ela comenta que ele parece estar profundamente apaixonado e Renata, em tom de brincadeira, diz que ainda não percebeu isso. Jerônimo sorri e responde que está, mas nem tanto. Roberta fica surpresa ao descobrir que Jerônimo e Rafael são meio-irmãos. Josefina pergunta se Jerônimo sabia do envolvimento dela com Rafael. Roberta acredita que não e manifesta o desejo de confrontá-lo pelo que Rafael fez com ela, mas Josefina impede, alegando que se o fizer, todos descobrirão que ela está grávida de Rafael. Interiormente, Josefina não entende por que Jerônimo nunca revelou a ninguém que Rafael havia morrido. Ao saber que Matias procurou Renata, Jerônimo pergunta se ela pretende voltar para a empresa. Renata responde que não pode trabalhar onde não a aceitam. Jerônimo sente que precisa conversar com Gonçalo e Josefina, mas Renata comenta que não adianta falar com sua mãe e sugere esperar um pouco antes de falar com o pai. Matias desabafa com Honório, admitindo que acabou dormindo com Roberta, agindo por impulso após beber e que Gonçalo os encontrou de manhã. Honório alerta que existem erros que podem ter consequências graves e acredita que este seja um deles. Renata revela a Jerônimo que ele não é seu único amor, mostrando-lhe sua égua cigana. Durante o almoço, Inês elogia Jerônimo, dizendo que se tivesse uma filha, adoraria que ela se casasse com ele, causando certo desconforto em Gonçalo e Constanza. Constanza comenta que Renata e Jerônimo se apaixonaram e Inês considera isso maravilhoso, mas Regina explica toda a situação complicada. Gonçalo afirma que devido à traição de Jerônimo a seu filho, não pode aceitá-lo como parte da família.
Regina, no entanto, observa que, embora não fosse sua intenção, Jerônimo se apaixonou por Renata e esse amor é profundo. Gonçalo, mudando de assunto, propõe um brinde ao centro de Regina. Ele, entretanto, fica incomodado ao notar que Regina está usando um anel de compromisso. Enquanto está com Renata, Jerônimo recebe uma ligação misteriosa, marcando um encontro para aquela noite.